Olá, olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é bloqueio criativo, um assunto extremamente conhecido e temido no meio de criação. Afinal de contas, todo mundo tem pânico de ter algum tipo de bloqueio criativo. E ao mesmo tempo, todo mundo já teve e ainda certamente vai ter algum tipo de bloqueio. Só que a nossa abordagem vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar hoje sobre um caso onde justamente não houve bloqueio criativo. E o bloqueio que nós vamos abordar hoje é o medo. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Todo mundo já teve ou vai ter algum tipo de bloqueio na vida. E o bloqueio criativo faz parte desses bloqueios. É muito comum de acontecer em todas as circunstâncias. Aliás, ele é um traço muito curioso que mostra pra gente como funciona o nosso cérebro. Como eu anunciei, a gente vai falar hoje sobre o medo. Mas antes de falar sobre o medo, vamos conhecer um pouquinho a história que me levou a pensar nesse tema para vocês hoje. Essa é uma história que aconteceu há quase 20 anos. E provavelmente algumas pessoas devem se lembrar desse ocorrido. Muitos anos atrás, no sul do Brasil, um cirurgião estava operando uma paciente que tinha acabado de ter um infarto. E era uma cirurgia longa, cansativa, e houve um momento de impasse. Ele simplesmente não conseguia suturar a paciente. Por alguma razão qualquer, a sutura não fechava e não se parava o sangramento. Ele não conseguia estancar. Depois de muitas tentativas, em um momento de desespero, o cirurgião teve um rompante e ele viu a imagem do filho dele com os dedos colados por uma cola instantânea. Numa brincadeira qualquer, algum descuido, o filho dele colou os dedos com cola instantânea. Isso daí certamente aconteceu com muita gente que você conhece ou talvez até com você mesmo. Pois é, mas nesse momento de desespero, essa imagem veio à cabeça dele. E o que ele fez? Ele não hesitou. Como ele já não conseguia mais resolver o problema, o sangramento não parava, ele já estava numa situação extremamente preocupante, ele pediu para que a equipe dele providenciasse um frasco de cola instantânea. Isso mesmo, cola instantânea, dessas que você compra em papelaria. Na hora que chegou essa cola, ele aplicou a cola na paciente e, por uma grande sorte do destino, ele conseguiu fazer com que a ferida parasse de sangrar. Obviamente foi um alívio muito grande para a equipe, mas seguido de um momento de muita tensão, porque afinal de contas foi um procedimento totalmente fora do padrão. Tão fora do padrão que ele demorou cerca de um ano para revelar isso publicamente. E quando ele revelou, foi um grande susto, inclusive para a própria paciente que não sabia disso. É claro que isso, quando foi revelado, gerou uma enorme polêmica, porque ao mesmo tempo que existia muita gente apoiando e louvando a iniciativa do cirurgião, houve um outro lado criticando severamente a postura dele. Eu não quero fazer aqui qualquer tipo de avaliação sobre a postura profissional desse médico. Afinal de contas, me falta base para isso, e acredito que é para a maioria de vocês também. Mas o que eu quero abordar aqui? Vamos parar para pensar. Imagina esse médico em um momento de grande tensão, com uma visão totalmente focada numa situação que ele precisa resolver imediatamente. E de repente, do nada, aparentemente do nada, surge a imagem do filho dele com os dedos colados com cola instantânea. Ele se lembra dessa situação. Será que isso daí surgiu à toa? Curioso, né? Exatamente no momento em que ele precisava de algum tipo de orientação, de algum tipo de resposta, e isso surge simplesmente de maneira espontânea. Por que será? Algumas pessoas certamente diriam que é uma intervenção divina, uma mensagem do além. Tudo bem, não tenho nenhum tipo de ressalva quanto a isso. Agora, ao mesmo tempo, outras pessoas diriam que isso daí simplesmente é uma associação de ideias. Porque, assim, afinal de contas, é exatamente assim que o nosso cérebro funciona. Associando ideias. Foi simplesmente uma mensagem do cérebro dele, porque ele reconheceu certamente naquela situação que o médico estava vivenciando, uma situação análoga à do filho dele. Por alguma razão qualquer, o cérebro fez essa associação de ideias, achou similar e talvez, quem sabe, ele deu para o médico essa sugestão. Olha aqui, olha, isso daí está meio parecido com o que você já viveu no passado. Será que talvez essa informação não possa te ajudar? A verdade é que, sendo isso ou não, a informação ajudou, porque afinal de contas foi exatamente o que ele fez. E foi assim que ele resolveu a situação. Bom, o que o medo tem a ver com isso? Na realidade, nesse caso, houve ausência de medo. Ou melhor dizendo, não houve ausência de medo, houve a coragem. É bastante diferente coragem de ausência de medo. Afinal de contas, a gente tem que entender primeiro o que é o medo. O medo é uma emoção extremamente importante para a gente. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa,
O medo não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, o medo é uma coisa muito boa, muito positiva. Ele foi desenvolvido pelo nosso organismo justamente como um mecanismo de proteção da gente. Obviamente, o medo hoje em dia tem um papel muito diferente de quando ele certamente foi desenvolvido por os nossos antepassados, que precisavam fugir de predadores para sobreviver. Hoje em dia, a nossa vida, felizmente, é bem mais civilizada. E o medo, ele simplesmente é um sinal de alerta, um mecanismo de defesa, como eu já falei. Então o medo, ele deve ser encarado como uma coisa muito positiva, porque ele está aqui para te ajudar. Quando o medo é ruim? O medo é ruim quando ele te paralisa, quando ele te impede de seguir adiante, quando ele te gera pânico. E aí sim, o medo, ele extrapola a função dele. Ele simplesmente te embota. Então quando eu falo que esse médico não teve ausência de medo e sim coragem, o que eu quero dizer é que provavelmente ele deve ter tido medo. Certamente ele teve receio, afinal de contas ele demorou a revelar esse fato ao público, justamente porque ele sabia das consequências negativas que isso poderia ter. Isso foi o medo agindo. Como eu falei, eu não estou aqui preocupado em avaliar se o que ele fez foi certo ou errado. Eu estou muito mais interessado em avaliar a situação. Uma situação nitidamente de coragem. Ele teve coragem para agir. Ele teve coragem no momento certo para agir. E felizmente o resultado foi positivo. O que é a coragem? A coragem, como eu falei, ela não é a ausência do medo. A coragem é a vontade de seguir adiante apesar do medo. A coragem é a capacidade que nós temos de dominar, de controlar o medo. E por que eu estou falando tanto de medo e de coragem quando a gente está falando aqui de bloqueio criativo? Porque a criatividade, como a gente já falou em outros vídeos, é uma habilidade natural do ser humano. E como toda habilidade, ela precisa de um conjunto de fatores para se desenvolver, para surgir de maneira ideal. E desses fatores, um fator muito importante é a coragem. Exatamente. A coragem não é um único fator, mas certamente é um fator muito importante. Por quê? Porque é exatamente a coragem que te impele, ela te dá a vontade de seguir adiante apesar das possibilidades de erro. O criativo ele precisa ter coragem para usar, precisa ter coragem para arriscar. Ele sabe que ele tem possibilidade de perda, mas ele acha que as compensações pelo ganho serão maiores do que o risco pela perda. Eu pessoalmente já conheci e conheço diversos criativos extremamente corajosos em suas atuações. E quando eu falo de um panorama muito mais amplo do que simplesmente o mundo artístico, que é um mito, né, que a gente sempre vê no meio da criação, as pessoas associando sempre o artista à criação, exclusivamente o artista à criação. E quando eu falo de criativos, eu estou falando de várias outras profissões, incluindo também, claro, artistas. Mas voltando ao assunto, o que eu estou querendo abordar é exatamente isso. Eu já conheci e conheço vários criativos extremamente corajosos e ousados nas suas criações. Falta a eles medo? Não, de forma alguma. Eles conhecem o medo, reconhecem esse medo deles e sabem calcular os riscos. Obviamente ninguém vai fazer um salto na beira de um precipício. Todo mundo sabe quais são os riscos e as consequências se as coisas derem certo. Então o primeiro passo para você vencer o bloqueio do medo é o autoconhecimento. Na realidade, o autoconhecimento é o primeiro passo para praticamente tudo relativo à criação. Você se conhecer, você se entender, você compreender como você funciona como mecanismo. Como é que é o seu mecanismo de funcionamento? Por que você age do jeito que você age? Afinal de contas, os seus medos, eles também são mecanismos de defesa. A intenção do medo na sua vida, assim como de qualquer outra pessoa, é a autopreservação. Existe uma intenção positiva, uma intenção de ganho quando você tem medo. Então, quando você quer criar, mas tem o bloqueio do medo, será que eu devo arriscar? Será que eu não devo arriscar? Será que eu vou ser aceito? Será que eu não vou ser aceito? Tudo isso passa pela cabeça sua e de milhares de pessoas que vivem esse tipo de situação. Você não está vivendo nada exclusivo quando tem esse tipo de bloqueio. A questão é como você pode resolver isso. E uma das maneiras, de fato, é você começar a entender as razões do seu medo. Quais serão essas suas razões? Muitas vezes, esses motivos estão relacionados a crenças que nós adquirimos, muitas vezes até na nossa primeira infância. Medo de rejeição, de algum tipo de reprovação, medo de exclusão social, enfim. Existem medos para todos os tipos. E o mais importante é você fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, para perceber que tipo de medo que está te cercando quando você tem algum tipo de bloqueio de medo. Quando você tem o bloqueio do medo. Que tipo de medo? Qual é a natureza desse medo?
A partir desse momento, você pode começar a se compreender melhor e começar a dominar esse medo. E aí eu dou uma última dica, que pode ser simples, mas é muito útil, até porque eu uso isso com muita frequência. Usando uma frase que hoje em dia está muito falada, muito comum na internet, a minha dica é a seguinte: se der medo, vai com medo mesmo. Bom, eu espero sinceramente que esse bate-papo tenha sido útil de alguma forma para você. Se você se lembrou de alguém que de repente possa ser ajudado com a nossa conversa, por favor, compartilhe, envia para outras pessoas. Lembre-se de curtir esse vídeo se você gostou e também de se inscrever no nosso canal, clicando no sininho para ser notificado cada vez que aparecer um vídeo novo, ok? Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para você!